relação à segunda pergunta, é como você enxerga o novo consumidor? Você acha que ele terá um comportamento diferente no pós-crise? Com certeza sim. A gente analisa todos os estudos e tendências. Todas as tendências vinham nos levando para uma invasão da conveniência que a internet proporciona na existência humana, né? Então a gente estava tendo cada vez mais tédio, frustração e improdutividade. O efeito colateral disso é improdutividade. E o efeito colateral da improdutividade, ele é drástico na sociedade e no ser humano. Então, as tendências de comportamento vinham muito aceleradas nesse aspecto. Aí você encontra um Instagram tirando o número de likes, de curtidas de uma postagem, porque estava tendo problema de suicídio adolescente. Então, a coisa já estava demais. Quando acontece um fato como esse, a gente vai ter uma reconfiguração de comportamento. O estudo que eu, particularmente, procuro embasar os meus pensamentos, que eu vou acoplar novos conteúdos, óbvio, mas que para mim é o eixo, é o de Harvard, que vem acompanhando o comportamento do consumidor pós-crise desde a primeira grande recessão, onde ele configura de maneira muito simples que o consumidor volta configurando os produtos em 4 categorias: adiáveis, dispensáveis, necessidade e agrado. Então, o desafio do marketing e do varejo é migrar uma coisa para outra, né? Tudo que ele acha que é adiável, que ele perceba que é de necessidade para ele, tudo que ele acha que é dispensável, que ele considere como um agrado, aquilo que vai fazer bem para ele, para a família dele ou para a comunidade próxima dele. E que ele sai naturalmente com uma política de austeridade voluntária, ele passa a querer comprar melhor, isso não é comprar mais barato, porque ele vai ter que acertar na decisão de consumo, então durabilidade, qualidade passam a ganhar muita força nesse processo, e a obsolescência que a gente vinha vivendo com os eletrônicos cai um pouco, porque as pessoas vão querer coisas mais duráveis. Ele busca coisas simples, então as abordagens se desmistificam demais e, naturalmente, ele foca no conselho. Como ele precisa acertar muito, ele vai tentar buscar o máximo de informação possível dentro da comunidade dele, dentro dos formadores de opinião também, para tomar uma decisão de consumo. O grande erro que o varejo pode cometer numa retomada como essa é queimar os preços e produtos. Preços, produtos e marcas, né? Há uma necessidade imediata de caixa, liquidez, é natural. O varejo está estocado, mas é muito importante que ele tome cuidado com esse processo, porque também a indústria, que é a base do nosso emprego, precisa que o varejista seja parceiro dela para que isso seja ultrapassado de maneira conjunta. Não pode, a indústria deve viabilizar para o varejista alguma maneira dele passar desse processo, porque ele está estocado, a indústria vai trabalhar crédito e tudo mais, mas na retomada ela precisa confiar que o varejista vai tratar o produto e marca dela da maneira correta. A gente vai ter um consumidor que vai buscar muito mais as marcas nacionais, porque são elas que geram emprego e você tem como resolver mais fácil até em questões de assistência técnica, porque ele não pode errar, ele não vai comprar 2 vezes um bem durável. Ele vai se repaginar como comportamento no vestuário, enfim. O próprio Google diz que ele vai primeiro focar no entretenimento natural, restaurante, viagem, ele vai querer se libertar, depois ele vai se repaginar, né? Onde a gente tem um estudo da BBDO, por exemplo, que diz que 4 grupos de rituais definem um consumidor, que seriam eles: preparação para a batalha, ornamentação, banquete e preocupação com o futuro. E a gente está privado de 2 deles, ornamentação e banquete. Isso faz muita falta para a nossa existência. Preparação para a batalha, a gente já está com saudade dos nossos problemas. A gente já está com saudade de pegar trânsito. A gente está com saudade do metrô cheio. A gente está com saudade de excesso de demanda. Cadê o que eu tenho para resolver?
Então, ele vem se repaginando como existência e na figura que ele vai imprimir também socialmente. E as indústrias nacionais vêm extremamente fortalecidas. A indústria nacional e o varejo local, porque ele precisa comprar perto de quem gera efeito, perto dele. O emprego local é gerado pelo varejo. O varejo local está para os bairros, assim como as indústrias estão para várias cidades do interior de São Paulo, por exemplo. O bairro cresce em torno do comércio local dele, ele vai expandindo, ele vai ganhando musculatura, presença. Faz parte da cultura e da existência daquele local. Então, ele precisa estar muito organizado, muito simples, rever o mix, fazer ofertas corretas, objetivas, dar opções ao consumidor, continuar não julgando o bolso dele, ele quer comprar certo, ele não quer comprar o mais barato. Isso é um grande erro a se cometer, estar muito organizado e prestigiar as indústrias nacionais. Adotando uma boa prática de relação com a indústria. No meio disso tudo estão os representantes, que são uma figura fundamental para a função logística do país acontecer. Então, esse é o novo cenário que a gente vai encontrar. Ok, Ricardo, muito obrigada pelos esclarecimentos e continuem aqui no nosso canal, que a gente ainda vai ter mais alguns vídeos falando sobre esse impacto da Covid para o varejo. Obrigado, boa noite.